Boa noite. Eu quero olhar para todas vocês, né? Que tem tanta mulher aqui. Coisa gostosa. Tudo bem? Dá um oi para mim, assim. Então tá bom. Eu quero só esclarecer uma coisa. Quem está aqui que vai falar com vocês, que vai dar o testemunho, é a Cris Poli, tá? A Super Nani é um personagem, né? Eu sou muito grata a ela. A gente anda juntas, né? Mas quem está aqui é a Cris Poli, tá? E quem tem para dar esse testemunho é a Cris Poli, não é a Super Nani, tá? Então eu quero contar assim para vocês um pouco da minha vida, né? Porque vocês me conhecem através do programa, né? Através da televisão, né? Mas vocês não sabem quem eu sou e aquilo que Deus tem feito na minha vida até hoje, né? Então eu quero contar para vocês um pouquinho disso aí, porque eu creio, né, que todos nós temos um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito para a vida de cada uma de nós aqui. Então, se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem um propósito para você, tá? Com certeza Ele vai falar alguma coisa no teu coração. Tenho certeza disso, né? Então, eu quero começar assim. Bom, dá para perceber, né, pelo meu sotaque, eu não sou brasileira. Nasci na Argentina, nasci em Buenos Aires. E eu não nasci num lar cristão. Meus pais, meu pai se dizia ateu, né, que acreditava somente assim no homem, né, não acreditava em Deus. E a minha mãe era católica, assim, socialmente, né, assim. Então a gente não teve nenhuma educação espiritual, né. Eu tenho um irmão menor do que eu. E a gente não cresceu assim com nenhum conhecimento de Deus, nem contato com Deus, né? Eu estudei em Buenos Aires desde pequena, numa escola bilíngue, estudei inglês e espanhol. E eu fiz o colegial também bilíngue. E quando eu terminei o colegial, eu queria estudar medicina. E aí a minha mãe, junto com meu pai, mas principalmente a minha mãe, me orientou para ela continuar estudando inglês, já que eu tinha estudado inglês desde pequenininha, né? E apesar de eu querer ser muito assim médica, né, eu acabei obedecendo, porque eu tinha sido assim educada muito para obedecer meus pais, ouvir, honrar para pai e mãe, e ouvir assim o que eles estavam me orientando e eu decidi obedecer. Depois eu fui ver na minha vida, né? Hoje vejo, né, até que ponto isso já foi uma orientação de Deus através da minha mãe, né? Eu creio que mesmo a gente não conhecendo a Deus, Deus separa daqueles que são seus, Ele vai orientando, Ele vai movendo, Ele vai empurrando daqui lá e para chegar naquilo que Ele quer, né? Então eu acabei estudando inglês, eu me formei como professora de inglês e comecei a trabalhar desde os 18 anos, eu estou envolvida em educação, trabalho em educação. Eu comecei a namorar meu atual marido, adolescente, né? Nós éramos dois adolescentes, nós crescemos praticamente juntos, né? Nos casamos, e a gente teve 2 filhos. E no ano 76 a gente veio aqui para o Brasil. Por que veio aqui para o Brasil? De repente, assim, na nossa vida, nós mudamos aqui de país. Poderia dar para vocês um monte de motivos, né? Questões financeiras, questões do país, familiares, enfim. Tinha uma série de acontecimentos que levaram a gente a mudar para o Brasil. Mas no momento parecia uma loucura, né? Realmente todo mundo falava para nós, né? Nossos amigos, nossos familiares e tudo falavam: vocês são loucos. Eu saí com 2 crianças pequenas, meu filho mais velho tinha 3 anos e o pequeno fez 1 ano aqui no Brasil, né? Saí de lá, vim para outro país, a gente só conhecia um casal aqui, que era amigo da gente também, que tinha mudado para cá.
Mas o que tinha nesse momento que nos moveu? Tinha uma convicção muito grande no meu coração e no coração do meu marido que isso era o que nós tínhamos que fazer. Apesar da família, apesar dos amigos, apesar da loucura assim, de levantar tudo, uma casa, uma vida, tudo, né, para ir em outro país, para começar tudo de novo, né? E eu vejo que isso já era também Deus trabalhando em nossas vidas, né? Porque é a mesma coisa que Deus fez com Abraão, né? Sai da tua parentela, deixa tudo e vem para uma terra que eu vou te mostrar, né? Então, mesmo a gente não conhecendo a Deus, Ele fez a mesma coisa com a gente, né? E nós viemos para cá. E aqui nós tivemos mais uma filha aqui, e eu continuei depois de um tempo de me acostumar assim com o país, de aprender a falar um pouco português, né? Porque não sabia falar nada, né? Os 3 primeiros meses que eu vim aqui, eu quase que não saía da minha casa, porque eu morria de vergonha de não poder me comunicar em português com as pessoas. Mas depois de um tempo, né, eu comecei a trabalhar, continuei dando aulas de inglês aqui, e nós crescimos assim com uma família normal. Nós tínhamos 3 filhos lindos, maravilhosos, meu marido trabalhava, eu também trabalhava, mas estava tudo bem, estava tudo bom, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que faltava alguma coisa na nossa vida. Havia um vazio, havia uma insatisfação, havia uma coisa que a gente não sabia muito bem o que era, mas que dava para sentir que estava faltando. Mas quando você está vivendo uma vida assim, que não tem maiores problemas, você percebe e não percebe. O que estava faltando em nossas vidas? Faltava Deus, né? E o Senhor teve que trazer a gente aqui para o Brasil para a gente conhecer a Deus aqui no Brasil. Por que a gente não conheceu lá? Eu não sei. Sinceramente, os caminhos de Deus são diferentes, né? Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, a gente não sabe. Mas ele trouxe aqui para o Brasil, talvez longe da família, talvez, não sei. Mas foi aqui que a gente conheceu a Deus. E isso aconteceu assim, através de das aulas que eu estava dando. Eu tinha uma aluna, dava aula particular para executivos, assim, eu tinha uma aluna que ela sofria de depressão. E ela foi convidada numa reunião de senhoras, e ela começou a frequentar essa reunião de senhoras e ela foi curada da depressão. E quando ela tinha aula de inglês comigo, ela começou a contar da experiência que ela tinha tido, da cura da depressão dela e do que ela estava vivendo com Jesus na vida dela. E ela falava em inglês comigo, ela me contava, e ela começou a me convidar. Ela falava: Cris, você tem que vir comigo nessa reunião, você tem que vir comigo, você tem que conhecer esse Jesus que mudou a minha vida, né? E eu falava para ela: bom, tudo bem, eu vou, só que eu dava aula de inglês todos os dias, porque minha agenda estava completa. Ela falou: vai ser difícil eu poder te acompanhar, porque era uma terça-feira de tarde a reunião. Mas Deus tinha um propósito, né? Aí um bom dia, uma terça-feira, todos os meus alunos cancelaram as aulas. Engraçado, né? Aí eu lembrei, falei: pô, eu tenho uma tarde livre. Aí eu liguei para ela e falei: olha, eu estou livre, eu vou com você. Tudo bem. Aí eu fui lá. Ir uma reunião de senhoras, não tinha muita gente lá, e tinha uma pastora pregando lá. E aí ela pregou, eu nunca tinha ouvido falar da Bíblia, nunca tinha ouvido assim a palavra de Deus, nada, mas me tocou profundamente no final da pregação. Aí ela perguntou, né, quem queria abrir o coração para Jesus, né? E eu, no meio de um monte de gente que eu não conhecia, levantei assim. Parecia, sabe, que um espetão do teu bumbum, aí você tem que levantar assim. Aí de repente eu olhei para tudo em volta de mim, eu não conhecia ninguém, mas eu falei: eu quero. Aí eu entreguei minha vida para Jesus nesse momento, sem saber muito bem o que estava fazendo, mas foi uma coisa que me moveu a que isso acontecesse, né?
Meu marido não sabia nada, porque era um dia comum de trabalho para mim, então eu não tinha contado nada a ele sobre essa novidade. Até porque ele ia começar a me perguntar um monte de coisas que eu não ia conseguir responder. Eu falei, olha, não sei o que eu vou falar para ela, então eu vou ficar quietinha, né, para ver o que vai acontecer. Aí, algumas vezes aconteceu a mesma coisa. Os alunos começaram a cancelar as aulas. Eu fui umas 2 ou 3 vezes nesse ano, numa reunião. E o que aconteceu? Deus começou a trabalhar a minha vida. Eu comecei a mudar. As coisas começaram a mudar, meu jeito começou a mudar, a minha maneira de agir começou a mudar. E meu marido começou a perceber. E um dia ele conversou comigo, ele falou, eu te vejo diferente, o que está acontecendo com você? E aí eu contei para ele, eu falei, olha, é isso que está acontecendo comigo. Aí ele me ouviu, ele falou, eu te vejo tão bem. Ele falou, você pode continuar indo. Ele falou, tudo bem, ótimo, Deus estava no controle de tudo, né? E aí, então, lógico, depois que você conhece Deus e você começa a ver sua vida transformada, você quer ver toda a tua casa também transformada. Isso aconteceu também, não muito tempo depois também. O pastor tinha começado uma reunião, vocês lembram da época da guerra do Iraque, do Irã? Então ele tinha começado a falar da Bíblia relacionada com essa guerra que tinha lá, né? Aí o pastor veio e me perguntou, e teu marido? Ele falou, e aí? Eu falei, olha pastor, eu queria tanto que ele viesse. Ele falou, você queria ou você quer? Eu falei, eu quero. Então ele falou, então nós vamos orar e você vai convidar. Aí eu convidei, ele aceitou ir nessa reunião, assim, interessado assim, pelo tema da conversa. E ele acabou aceitando Jesus também, imediatamente. E meus filhos vieram assim, logo em seguida, os 3 filhos estavam na adolescência, e eles se converteram um atrás do outro, não teve nenhuma assim, oposição na família, nenhuma dificuldade para todo mundo fazer parte da família de Deus. E aí Deus começou a agir em nossas vidas, né? Começou a restaurar relacionamentos, começou a trabalhar nas nossas personalidades, no caráter, começou a restaurar, né? Começou a nos preparar para o propósito que ele tinha, que ele tem para cada um de nós, né? E nesse tempo, eu me lembro que eu ouvi uma palavra, pela primeira vez que eu tinha ouvido a palavra sobre o amor de Deus. Então hoje, quando eu estava falando assim, da sua bandeira sobre nós, o amor, eu lembrei dessa palavra que eu tinha ouvido, que é uma palavra baseada em 1 Coríntios 13, que fala do amor de Deus, né? E foi um impacto muito grande que eu levei na minha vida, porque eu nunca tinha ouvido falar do amor desse jeito, né? O amor que a gente fala, amor, 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 é uma palavra que a gente usa tão assim, todos os dias, né? Mas sem o verdadeiro significado e a profundidade do significado, principalmente quando a gente fala do amor de Deus, né? E esse impacto que eu recebi mudou a minha vida. Eu me senti, talvez até pela primeira vez, verdadeiramente e profundamente amada, né? Por Deus. E eu comecei a amar de uma maneira diferente. Primeiro meu marido, meus filhos, era uma coisa que vinha de dentro para fora, né? Assim, para dar esse amor que eu tinha aprendido, que eu tinha recebido também, né? Que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então eu precisei receber esse amor de Deus, esse amor que tudo dá, né? E nada espera, né? Para poder dar também esse amor. E aí, no ano 95, teve uma mudança assim, bem importante na minha vida, porque através da igreja eu conheci uma metodologia de ensino cristã, uma metodologia americana cristã. Eu nunca tinha entrado em contato também com educação cristã. E isso impactou profundamente a minha vida, né? Como educadora, fui profundamente impactada por esse método. A gente foi para os Estados Unidos, porque é um método americano, para fazer um treinamento lá e trazer esse método aqui para o Brasil. Isso foi o que aconteceu. E nós começamos no ano 95 a trabalhar para abrir uma escola bilíngue e cristã no Brasil. Nós trabalhamos 2 anos, oramos muito,
trabalhamos muito, e no ano 98 começou uma escola em São Paulo, uma escola bilíngue cristã, que agora já tem 11 anos. E eu deixei tudo que estava fazendo e me dediquei à escola, né? Era período integral e a gente fazia, eu falo fazia porque eu me desvinculei da escola agora em dezembro desse ano 2008, né? Porque até dezembro eu continuei vinculada, mas já não dava mais, né? Com minhas atividades e tudo, eu não gosto de fazer as coisas pela metade, então eu preferi me desvincular. Então, a gente fazia um trabalho, a escola continua fazendo, um trabalho muito importante e interessante no resgate das famílias, na restauração das famílias. Através da Palavra de Deus, é uma escola que não é denominacional, então, as crianças que entram lá são cristãs ou não, mas a gente ensina a Palavra de Deus e isso é usado, né, por Deus, né, para poder transformar as famílias, né, resgatar, restaurar as famílias. E nos últimos 11 anos, ou um pouco menos, né, 10 anos da minha vida, foi isso que eu fiz, né? Trabalhei na escola, me dedicando a isso e com muita satisfação, com muita alegria, porque eu estava vendo assim o resultado, né, na restauração das famílias, né? Aí no ano 2002 teve passei um momento muito difícil na minha vida, eu fiquei doente, eu tive câncer e foi um impacto assim muito forte, porque quando eu soube que eu tinha esse diagnóstico de câncer, eu tinha todo um histórico de câncer na minha vida, nas mulheres, a minha mãe, uma tia, as duas avós, né? E então isso mexeu, parecia que tirou o chão na minha vida, né? Mas foi um momento que Deus usou para trabalhar comigo profundamente. Ele precisava me tocar profundamente para mexer comigo em estruturas assim que eu tinha adquirido ao longo da minha vida. Ele precisava fazer uma revolução, fazer um terremoto na minha vida. E essa doença foi um instrumento que ele usou. Eu descobri que eu estava com câncer num exame de rotina. Eu tive que passar por uma cirurgia, eu tive câncer no seio e acabou sendo uma mastectomia radical, porque quando eles começaram com a cirurgia, eles perceberam que o câncer era muito mais violento e muito mais invasivo do que eles imaginaram nos estudos, até na biópsia que eles tinham feito, né? Até isso foi o poder de Deus no momento da cirurgia, mostrar isso aí, porque podia ter ficado escondido, camuflado, né? E podia ter dado, como se chama? Metástases, isso depois. Mas então, tiraram completamente o câncer, né? Foi assim, violento, porque a gente sabe como mulher, aqui nós estamos entre mulheres, né? O que é o seio pra gente, né? Mas Deus foi muito fiel e Ele trabalhou assim, falando muito. Eu tive um relacionamento, desenvolvi um relacionamento muito profundo com Deus durante todo esse tempo, né? Ele me curou definitivamente, tanto que eu não precisei fazer nem químio, nem radioterapia depois. Os médicos ficaram maravilhados, eles mesmos falavam, é um milagre de Deus, não precisava fazer nem químio nem rádio. E os médicos falam assim que eu faço parte de um 0,2% da população que tem câncer, que não precisa nem químio nem rádio. Hoje a medicina está super avançada, então a cura é muito fácil, né? Com químio, com rádio, mas sem nada. Isso foi Deus tirando, né? Então, no momento em que Ele tirou, né, o câncer da minha vida, Ele tirou uma série de coisas que precisavam ser tiradas de dentro de mim também. Ele lidou com meu orgulho, com altivez, com arrogância, com uma série de características minhas que eu tinha desenvolvido ao longo dos meus anos e que estavam arraigadas dentro de mim. Então, foi assim uma cirurgia total, né? Assim, física, espiritual, na minha alma, nas minhas emoções, tudo, né? E, bom, isso foi
eu acho que um grande divisor de águas na minha vida. Ele precisava fazer isso comigo, por causa do propósito que ele tinha. E ele escolheu esse método, esse caminho, né? Quem sou eu para questionar os caminhos do Senhor, né? E depois, então, no ano 2005, ele lançou mais um desafio, teve assim, o Senhor colocou umas coisas assim na minha vida que eu tenho que entrar com tudo, né? Assim, sabe, para romper barreiras, né? E eu tive que estudar aqui também, porque o título que eu tinha era o título da Argentina, então ele não estava valendo aqui no Brasil. E eu acabei entrando na faculdade e eu acabei estudando. Então, imagina o desafio, né? Quer dizer, na minha idade, isso faz uns poucos anos atrás, né? Entrar na faculdade, eu entrei na USP, fiz letras, inglês e português, né? E eu enfrentei também esse desafio, Senhor, vamos lá, né? E o Senhor me dava sempre uma palavra, o Senhor me dá, desde que ele começou, né? Que ele entrou na minha vida, né? Ele falava sempre assim: eu nunca te deixarei nem te abandonarei, seja forte e corajosa, né? Ele falava. E era muito engraçado, porque assim, nos momentos assim que eu estava enfrentando esses desafios, aí as pessoas vinham, aí na igreja, o Senhor me falou para te falar para você não ter medo, que Ele está com você, Ele não vai te abandonar. Falei, tá bom, eu falava assim. Então ele mandava mensagem através de pessoas, ele falava, olha, não sei o que está acontecendo com você, mas o Senhor está me falando que Ele nunca vai te deixar nem te abandonar, né? Para você ser forte e corajosa. Ele é muito especial, né? Ele tem esse toque assim, individual, e Ele sabe do que a gente precisa também, né? E aí veio o outro grande desafio, né? No ano 2005, né? Que eu fui convidada pelo SBT para fazer a personagem de Super Nanny. Acho que vocês também estão se perguntando como uma pessoa, né, que se dedicou a vida inteira à educação, de repente passa para trabalhar na televisão, né? Foi de Deus também, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque da maneira que essa porta se abriu e que eles foram me buscar lá na escola onde eu estava estudando, eu estava trabalhando, né? Porque o programa tinha sido comprado, é um programa que originalmente é em inglês, e eles estavam precisando de alguém para fazer o papel de Super Nanny. Não achavam, fizeram um teste com um monte de gente lá, e não achavam a personagem que eles queriam. Aí eles entenderam que tinha que partir para procurar entre educadores. Então eles começaram a procurar em algumas escolas, e eles me acharam na escola onde eu estava dando aula, né? E aí o pessoal da escola, a minha presidente da escola e tudo, achou que eu tinha o perfil para isso, né? Aí eles vieram me convidar, e eu achei que eles estavam brincando comigo, né? Eu falei, imagina, eu fazer um teste para televisão. Eu falei, olha, vamos lá. Eu falei, eu não conheço o programa, não sei o que é, então vem cá que você vai conhecer o programa. E eu conheci o programa pela primeira vez. Eu assisti o Super Nanny, o inglês, com a Joe Frost, e eu gostei, porque o trabalho que essa mulher fazia com as famílias era muito parecido com o trabalho que a gente fazia na escola. Era o trabalho de restauração de famílias, o trabalho de entrar nas casas, olhar os problemas e ajudar essas famílias a resgatar os relacionamentos truncados, né? E eu falei, bom, na escola a gente estava ajudando bastantes famílias. Eu falei, uma oportunidade para continuar ajudando mais famílias, né? E aí veio o medo, né? Ele falava, será que essa é uma direção mesmo que Deus está dando para a minha vida? Ou será que é um laço, né, para eu deixar de fazer o que eu estou fazendo? Enfim, veio um monte de dúvidas, né? Porque era uma mudança completamente, uma mudança radical na minha vida, né? Mas aí eu fui falar com a pastora, e a pastora falou para mim, ela falou, olha, é uma porta que Deus está abrindo na tua vida, com um propósito que Ele tem. Se Ele abriu a porta, vai entrando por ela. Se Ele continuar abrindo as portas, vai passando as portas. Você vai vendo. Se a porta vai se abrindo, vai entrando. Se não for vontade de Deus, essa porta vai se fechar. E a gente orou isso.
A gente orou a palavra, né? Que a palavra disse que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, com essa palavra e as outras que Deus tinha me dado, né? Ser forte e corajosa que estou contigo, não vou te deixar nem te abandonar. Eu fui lá fazer o teste. Foi tão de Deus, gente, tão de Deus. Porque eu tive que fazer numa tarde, eu assim, conduzida por Deus mesmo, eu tive que fazer uma tarde, o programa inteiro do Super Nanny que eu faço hoje em 2 semanas, né? Eu tive que entrar na casa, conhecer a família, observar a família, dar o diagnóstico, dar o método para a mudança e ir embora. Tudo numa tarde pela primeira vez, sem nenhum tipo de experiência. Mas foi tão de Deus que quando a gente terminou lá, a diretora que estava comigo ligou lá para o SBT e falou, olha, nós achamos a Super Nanny, né? Foi propósito de Deus mesmo. Daí para frente, né, o sucesso que o programa tem, isso foi em 2005, né, que eu comecei a gravar. O programa faz 3 anos, fez agora em abril, que está no ar. Nós estamos gravando a 6ª temporada. Ontem a gente estava conversando com o meu marido e o diretor, né, a gente lembrava que quando a gente começou o programa, né, a gente falava, eu acho que vai uma temporada, acho que 2 temporadas dá, muito mais do que isso, acho que o programa não vai para frente. Mas nós estamos com 75 famílias que nós já ajudamos, que eu já visitei, e que tem havido transformação nas famílias. E eu quero confessar para vocês, quando eu comecei a fazer o programa, foi muito difícil, porque eu tive que aprender tudo. A única coisa que eu sabia, que eu conhecia, era educação e a palavra de Deus. Era toda a minha bagagem, né, com que eu ia lá, né? Mas é um programa de televisão, então eu tive que aprender tudo, né? Tudo, vezes tudo, né? E que câmera, que áudio, que isso, que o outro, que posição para cá, que posição para lá, que figurino, que isso, que o outro, né? Então foi um desafio enorme, né, para mim. Então eu fui com a minha bagagem e eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito em cada família, tá? Agora, como que eu vou falar de Deus sem falar de Deus, né? Porque o programa não é um programa cristão, não é um programa evangelístico, não é nada disso, né? É um programa de televisão, né? E Deus foi me ensinando, né? No começo foi bem difícil, porque eu sabia que eu tinha que levar os princípios do reino de Deus para essas famílias. Isso eu tinha consciência, né? E eu sabia que Deus tinha me colocado lá como um semeador, que lança sementes, né? E orar pela terra onde essas sementes vão cair, né? Porque a obra dele, não sou eu que faz a obra, né? E aí vieram outros desafios. Então, quando me apresentaram agora, me apresentaram como escritora. Eu nunca tinha escrito nada na minha vida. De repente, tive convite para escrever. E eu escrevi já 4 livros, tá? Estão aí à venda. O último livro, que acabou de sair do forno aí, ele está novinho, né? Em folha eu trouxe para vocês. Eu escrevi o primeiro livro, foi no ano 2006, que se chama Filhos Autônomos, Filhos Felizes, e que, para minha surpresa, se transformou num best-seller. Quando me mandaram assim da editora Gente, né, uma comunicação dando os parabéns, porque meu livro era um best-seller, porque quando vende mais de 15 mil cópias, eu acho uma coisa assim, é considerado um best-seller, né? Depois, o segundo livro que eu escrevi foi Pais Separados, Filhos Preparados, que esse livro foi escrito a pedido dos leitores do primeiro livro. Que eles me mandavam e-mail para a editora falando, olha, a gente gostou muito do primeiro livro, porém a minha realidade é diferente, porque eu estou separado do meu marido, estou separado da minha esposa, então eu queria que você escrevesse um livro para nós. Esse foi o segundo livro, que saiu em 2007. Aí o terceiro livro, 2008, foi Pais e Professores Educando com Valores, onde eu falo da parceria escola-família na educação dos filhos, que é uma coisa na qual eu acredito, na qual eu tenho trabalhado todo esse tempo aí que eu me dediquei à escola.
E esse último agora se chama Viva a Criança, e é um livro que fala sobre a criança. Quem é a criança, como é a criança, como que a criança tem que viver a vida dela, como que os pais têm que fazer para deixar a criança viver como criança, usufruir da vida como criança. Hoje a gente vive numa época, né, que as crianças crescem e amadurecem muito rápido, né? Eu creio que os chips com que elas vêm já vêm assim programado, né? Com muita rapidez, né? E vocês devem ter a mesma experiência que eu tenho meus netos assim pequenos, né? Eles têm um diálogo com a gente, um vocabulário, uma rapidez, sabe? É tudo, né? Mas eles precisam ser crianças, a gente não pode tirar as crianças da realidade deles, né? E com isso vieram outros desafios também, convites para dar palestras, né? E cada vez que eu tenho que dar uma palestra é uma responsabilidade diante do Senhor mesmo, né? Para poder transmitir aquilo que Ele quer que seja falado. E aí depois veio o convite para dar testemunho, né? Que foi interessante porque a primeira vez que a Donep me convidou para dar um testemunho, eu falei, ai Senhor, eu vou lá falar de mim, né? Imagina, o que eu vou falar? Aí ele me deu um puxão de orelhas, ele falou assim, não vai falar de você, você vai falar de mim, não é de você que você tem que falar, é de mim, né? E aí, então eu já fiquei mais tranquila, né? Porque eu falei, Senhor, é isso mesmo, eu vou falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E por que eu me sinto muito tranquila, muito à vontade para falar isso? Porque eu sei que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, tá? Ele tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós Ele tem um propósito. Desde que a gente estava, desde antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito. Ele já tinha uma direção, uma missão para cada um de nós, tá? E eu tenho certeza disso, por isso que eu me sinto muito à vontade de poder contar para vocês aquilo que Ele fez na minha vida, porque eu sei que Ele pode fazer com você. Então, se você está aqui hoje, tenha certeza que é por um propósito de Deus na vida de vocês. Se você foi convidada por alguém, é por causa do amor de Deus na tua vida, tá? Se você está aqui hoje pela primeira vez ouvindo falar das coisas de Deus, eu também tive um momento que pela primeira vez eu ouvi falar das coisas de Deus. Nunca tinha ouvido falar, tá? Eu tive esse privilégio das pessoas que nascem no Evangelho, já crescem ouvindo falar de Deus. Mas Deus sabe de todas essas coisas. Então, se você sente assim no seu coração, sabe esse vazio que eu falei no começo? É uma coisa que é difícil de explicar, é uma coisa que a gente sente. É difícil de explicar com palavras, é difícil da gente descrever, mas a gente sente que está faltando alguma coisa aqui dentro, sabe? Está tudo bem, está tudo bom, a minha vida está ok, né? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, parece que está tudo bem, mas aqui dentro tem alguma coisa que parece que está faltando. Eu quero te dizer, você sabe o que está faltando aí? Está faltando Jesus aí dentro, tá? Porque cada um de nós foi feito com um lugarzinho aqui dentro para ser ocupado por Ele, tá? E não tem nada que possa entrar nesse lugarzinho, só Ele que pode entrar, tá? Não tem nada. Se você quiser colocar outra coisa aí no seu lugar para preencher esse vazio, não vai dar certo, porque tem o tamanho certo, o formato certo, a capacidade certa para você receber a Jesus e que receber o amor dele pela tua vida. Porque se você está aqui, é pelo amor dele. A bandeira sobre nós é o amor. E o amor dele não tem tamanho, ele não dá para descrever, dá para sentir, dá para receber, tá? E que hoje você possa receber esse amor de Deus na vida de vocês, tá? Que você possa receber esse toque que é tão importante, que aquece profundamente num dia frio como está fazendo hoje, que preenche tudo,
que te deixa feliz, alegre, que muda a tua vida, tá? Então, se você está aqui, é por um propósito de Deus. Se você está sentindo esse vazio, se você quer abrir o teu coração e convidar a Jesus para você, para entrar no teu coração, a palavra de Deus fala assim: se eu bato a tua porta, se você ouvir e você abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Então isso quer dizer o quê? Ele vai bater, ele é um cavalheiro, ele não vai te forçar. Mas se você abrir o teu coração, ele vai entrar. E se ele entrar no teu coração, ele vai ter um relacionamento íntimo com você. E nesse relacionamento íntimo, ele vai falar com você, ele vai te tocar, ele vai te transformar, ele vai te encher de amor, de alegria, de paz, de justiça, que são todas as leis do reino dele. Então, nesse momento, eu quero te convidar. Se você quer abrir teu coração e você receber a Jesus no teu coração, que você possa sair da onde você está e vir aqui na frente. É um passo de fé. Quem já aceitou Jesus já fez isso na vida, tá? Se você está com alguém que te trouxe e você se sente assim, meio tímido, envergonhado para fazer isso, eu vou pedir àquela pessoa que te trouxe que traga você aqui na frente para você dar esse passo de fé. Eu vou pedir para todos fechar os olhos aí, para ninguém ficar constrangido, né? E eu quero que você possa ver aquilo que está no teu coração, ver a tua necessidade, e que você possa dar esse passo de fé, dizer: Senhor Jesus, eu quero que você entre no meu coração, eu preciso de Ti, a minha vida precisa do Teu amor, do Teu toque, do Teu calor. Eu venho aqui para poder entrar comigo, ceiar comigo, desenvolver intimidade comigo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Levante e dê um espaço aqui na frente. Vem aqui. Se você trouxe tua amiga aqui, vem com ela, assim, ajuda ela para vir aqui. Isso aí, né? É um passo de fé, um momento assim tão importante, né? Talvez seja o mais importante da vida da gente, o momento esse de aceitar a Jesus, receber a Jesus, abrir nosso coração para Jesus, né? Ele quer entrar, Ele quer vir, Ele quer fazer morada contigo, né? Ele está só esperando que você dê esse passo assim de fé, que tome essa decisão. Todos aqueles que recebemos a Jesus um dia em nossas vidas, já fizemos isso. E a gente sabe que no começo a gente se sente meio tímida, né? Mas é tão importante. É o Espírito Santo que está te movendo. É o propósito de Deus na tua vida, né? Com certeza Ele tem um propósito muito forte, muito grande para você. Ele quer te abençoar, Ele quer tocar você, Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar, Ele quer dar um rumo na tua vida. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está, cada mulher, Senhor, que está tomando essa decisão, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, não é nem a minha voz, Pai. É a Tua voz, Senhor.